Manhã Cidade. Entrevista. Bom, a gente tem acompanhado a repercussão do tratamento com polilaminina, uma proteína que ajuda a regenerar os nervos em casos de lesão na medula espinhal, possibilitando que pessoas tetraplégicas recuperem os movimentos. O tratamento foi desenvolvido pela bióloga Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, Vitor. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai trazer agora no Momento Cidade Entrevista o neurocirurgião Bruno Rangel, para a gente trazer um pouco aqui para a nossa realidade e ter a visão, né, de um profissional e um estudioso também do assunto aqui mais próximo da gente. Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Vitor, bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes e a quem nos assiste nas redes sociais. Por que só agora descobriram eu sou ruim para falar esse nome, polilaminina? Na verdade, a proteína original é a laminina. Ela é uma proteína que já existe no nosso corpo naturalmente, né? Ela faz parte de alguns tecidos da gente, principalmente na pele, de sustentação, e ela é crucial no desenvolvimento do embrião, né? Na hora que a gente tem a relação e a gente tem um embrião, naquele processo de desenvolvimento do embrião, a laminina ela desenvolve um papel fundamental. E aí meio que foi uma descoberta por acaso, entre aspas, né? A pesquisadora ela fala que recebeu uma quantidade dessa proteína na mão dela e ela ficou imaginando o que é que ela poderia fazer. E aí ela descobriu que, fazendo testes em animais, ele consegue ter um processo fundamental, principalmente no crescimento de axônios, que é uma parte do neurônio. Então, daquilo ali, ela derivou o estudo e a gente está mais ou menos onde a gente está hoje, né? A gente descobriu que algumas pessoas conseguiram se mexer depois de algumas lesões graves que tiveram na sua vida. Antes da gente entrar no assunto mais profundo sobre a pesquisa, eu queria entender como é essa dinâmica de pesquisadores. Né? A gente sabe que nas universidades existem, né? E depois chega a notícia, foi descoberta tal coisa. Mas antes é assim mesmo, brincando, digamos assim, com o que se recebe de material orgânico, genético? Perfeito. De forma mais geral, né, a ciência ela é uma disciplina de perguntas, né? Seja na astronomia, astrofísica, na biologia, a gente olha a natureza ao redor, a gente vê o que tem de problema, a gente cria esse problema. Por que isso acontece? Ou qual é a situação que está envolvida nisso? E dessa pergunta a gente tenta ver se encontra uma resposta, e a pesquisa, na verdade, é o como vamos chegar na resposta. Então, nem toda pesquisa realmente ela vai render bons frutos, mas a pesquisa ela é movida sempre pela pergunta, nunca pela resposta. A curiosidade também. É sempre pela curiosidade. Então, ela recebeu a laminina, né, em mãos, e aí o que é que a gente pode fazer? Então, vamos para o básico. A laminina é uma glicoproteína, é uma proteína que ela funciona principalmente na questão de adesão, diferenciação e migração das células. Ela ajuda as células a saírem de um ponto A para um ponto B, como se fosse um trilho de trem, né? Ela ajuda as células a se comunicarem e a dar sustentação. E ela deve ter se perguntado o que é que eu consigo fazer com isso, né? Ela chegou numa versão melhorada, que é a polilaminina, porque a laminina original, ela começou a fazer esse projeto extraindo em placenta de seres humanos, né, a laminina, e aí ela conseguiu criar uma versão melhorada chamada polilaminina. E ela tentou utilizar, de que forma eu consigo utilizar no ser humano para que isso me ajude. E ela percebeu que as pessoas que tinham essas lesões na medula, né, elas perdem a comunicação entre o cérebro e os membros, por exemplo. Ela começou a perceber, fazendo os estudos, de que a polilaminina geraria uma ponte, né, geraria um trilho, para que os neurônios conseguissem correr novamente por esse trilho e se comunicar com os neurônios, né, para além do que foi lesionado, proporcionando de volta, por exemplo, o retorno da movimentação. Então, começa o projeto, né, em animais. Por que em animais? Para principalmente verificar a segurança. A gente não sabe dizer até que ponto uma substância ela pode causar mal. Ou seja, a gente poderia ter uma substância que melhoraria a função do retorno do movimento, mas poderia, por exemplo, causar um infarto fulminante e a pessoa morrer. Então, a gente não quer causar um problema para corrigir um problema. Então, primeiro sempre no teste de segurança, e ela fez um estudo piloto com 8 pessoas. Dessas 8, 6 recuperaram a movimentação completa. 2 acabaram falecendo por problemas do próprio trauma, não relacionado com a medicação, e 6 recuperaram completamente o movimento, inclusive um tetraplégico.
o que pra gente nos enche de esperança de uma forma assim fenomenal. Se isso acontecer, na minha visão, na neurocirurgia na neurologia vai ser a descoberta do século. Doutor, nós temos acompanhado alguns avanços, sobretudo do doutor Miguel Nicoleles, com relação à questão dos exoesqueletos, né? Ou seja, como você faz para conectar, porque o cérebro continua em funcionamento, como é que você faz para conectar o cérebro a uma estrutura externa ao corpo, que ligada ao corpo possa dar movimento? Inclusive na Copa do Mundo, a gente teve ali um tetraplégico com um equipamento como esse, conseguiu chutar uma bola. Perfeito. Qual é a diferença disso para esse tratamento agora, e em que momento esse tratamento deve ser feito? Porque essa questão do exoesqueleto você pode entregar ali para um tetraplégico já que nessa condição há muito tempo. Mas para o tratamento com polilaminina tem que ser rápido, né? Perfeito. No meio acadêmico da gente, não é de hoje, em que os grandes cientistas, pesquisadores, os grandes profissionais que trabalham no meio acadêmico já se perguntam qual vai ser o futuro do ser humano. Se ele vai ser um futuro de alteração genética, ou seja, se a gente vai conseguir modificar o corpo de forma genética, né? Ou seja, com substâncias do próprio corpo, ou se a gente vai evoluir para uma espécie de ciborgue, se a gente vai ter partes mecânicas atreladas ao corpo humano. Então, esse seu exemplo foi fantástico. O que é que acontece muitas vezes com uma lesão de medula? Como, por exemplo, aquela ginasta que foi participar dos Jogos de Inverno e acabou que teve um grave acidente. A Laís, isso. Ela ficou tetraplégica. Inclusive, hoje ela usa um aparelho chamado marca-passo diafragmático para poder... Laís Souza. Esse aparelho emite sinais elétricos para o músculo do diafragma do pulmão para poder ela conseguir respirar. Sem esse aparelho, ela já tinha falecido. Então, a gente corre nessas duas linhas, tanto a parte cibernética, né, mecânica, quanto a parte genética, quanto a parte de medicamento natural. Quando você tem uma lesão na medula, a medula deixa de comunicar o comando do cérebro para o restante do corpo, seja para o trato gastrointestinal, seja para o coração, seja para o pulmão, seja para os braços. E aí, naquela faixa que tem a lesão, para baixo dela, ainda existe medula saudável. O problema é que justamente aquela pequena faixa de lesão faz com que a comunicação seja interrompida. Então, qual é o objetivo? Como uma espécie de fio cortado. Isso, perfeito. Como uma espécie de fio cortado. Só que o restante do fio para baixo ainda funciona. E para cima também. É somente no corte que dá o problema. Se o fio está cortado, você não consegue, no interruptor, ligar a lâmpada. Conduzir, né? Então, o que é que a gente tenta fazer? É bypassar. É fazer uma ponte através da lesão. Uma forma disso é o exoesqueleto. Se a gente consegue ligar o comando do cérebro e ao invés de passar pela lesão, ela vai direto para o exoesqueleto e o comando do cérebro faz com que a gente consiga mexer os braços e a perna, isso também é fantástico, porque você dá a qualidade de vida àquela pessoa. Né? A pessoa que fica muito tempo acamada, ela tem um risco maior de falecer, porque infecção de repetição, a gravidade ajuda muita gente. O deambular, o andar ajuda muita gente. Aparecem as feridas também. Né? Aparece ferida por pressão. Você passa muito tempo acamado, começa a ter pressão na área do corpo. Por quê? Porque como a pressão diminui a oxigenação, você diminui o trato gastrointestinal, evacuar fica muito ruim, fazer xixi fica muito ruim. Então tudo piora com a gente acamado. Se a gente consegue dar qualidade de vida, não só para essa pessoa ficar em pé, e também ela se mexer e retornar às atividades mínimas que seja, já é um ganho. Então, tanto o braço cibernético quanto o braço da polilaminina, por exemplo, são braços que se complementam. Eles se ajudam, né, em diversos casos. A questão da polilaminina é porque, por enquanto, o braço de estudo está sendo na fase aguda, ou seja, a pessoa teve um acidente de moto, quebrou o pescoço, recebeu um tiro, recebeu uma facada, caiu de um andaime de uma altura, lesionou a parte torácica e ficou sem mexer as pernas. Em até 3 dias, normalmente o padrão ouro no momento é fazer o que a gente chama de cirurgia de descompressão. A gente vai lá na coluna, a gente descomprime aquela parte que está lesionada para que a medula naquela parte consiga estar de volta ao seu tamanho original e a gente começa o tratamento com fisioterapia. Para quê? Para justamente estimular o cérebro. Quando você mexe a perna, você manda o estímulo da perna para o cérebro e o estímulo volta do cérebro para a perna. Mas tem um limite aí, quanto tempo depois da lesão que tem que começar o tratamento? O braço de estudo hoje em até 72 horas. Hoje, né? Hoje para ter algum tipo de resultado, tem que ser nessa janela. Em até 72 horas. Então, imagina um aparato, porque em qual lugar do país você está
para essa proteína estar disponível e toda a organização para que seja aplicada? Perfeito, a pergunta é perfeita. No início teve um projeto piloto, ou seja, ela deve ter conversado com algum grupo de médicos em algum local lá específico no Rio, para que quando houvesse um paciente nessa linha, chame correndo, que eu venho aqui e faz. E como é que a gente faz a polilaminina? Consta de uma única aplicação dentro da medula. Ou seja, uma injeção dentro da medula mesmo. Ou seja, na hora da cirurgia de descompressão, né, o neurocirurgião, o cirurgião de coluna, ele está lá retirando parte do osso, eventualmente colocando algum tipo de parafuso para melhorar a estrutura da coluna que está lesionada. Ele vai lá e faz uma pequena abertura e dá uma injeção dentro daquela área lesionada. É assim que é o braço de lesão da pesquisa. E ela fica o quê? Guardada no potinho, tipo uma vacina? É uma polinha líquida, isso. E aí, mas guardada no potinho é ótimo. Mas é um material, isso já é um material sintetizado, doutor? Porque qual é o ponto? Para a gente ter isso como tratamento em larga escala, já que passando, né, algumas etapas, porque o estudo ainda está em curso, tem uma série de etapas ainda, mas vamos considerar que o tratamento seja de fato definido como tratamento para ser usual. Para ele ter a dimensão nacional, você precisa ter esse material disponível para o SUS, por exemplo, em todo o país, como a Renata falou há pouco. Então, você já consegue sintetizar isso para a gente fazer isso em escala industrial? Perfeito. O início, né, do braço do estudo começou-se com doação de placenta. As gestantes, quando iam, né, ter seus meninos, a pesquisadora ia lá, conversava com as gestantes, pedia autorização para doação de placenta, elas doavam a placenta e eles iam extrair a laminina da placenta. Hoje o laboratório Cristália já está em parceria com a pesquisadora para começar a sintetizar o produto. E hoje o braço de pesquisa no Brasil, já se selecionaram alguns hospitais, né, no Brasil, ainda muito poucos, que o braço de pesquisa ainda... Algum aqui não? Não, até onde eu saiba não. É Rio de Janeiro, se não me engano Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo... porque realmente o braço de pesquisa nesse primeiro momento ainda é pequeno. Né? A gente normalmente usa 3 fases de estudo. A fase 1, 2 e 3, onde a fase 1 normalmente avalia a segurança do medicamento. Né? Antes de mais nada, ele não pode fazer mal algum. Na fase 2 e 3, a gente avalia a segurança, mas principalmente avalia a eficácia. Até que ponto o remédio ele realmente ajuda, ele é benéfico. Então, o braço começa mais limitado e depois, à medida que as fases vão passando, o braço vai ampliando. Então, doutor Bruno, desculpa interromper, corre o risco, assim, que geralmente quando tem essas pesquisas, por exemplo, um medicamento, aí vem uma grande empresa, injeta dinheiro naquilo ali para poder a pesquisa evoluir. E aí ela ter esse controle e depois comercializar. Só ela produz. E aí, então, o Laboratório Cristal entrou em parceria com o grupo de pesquisa. Na verdade, a patente nacional ainda é da Federal do Rio de Janeiro. Né? Acredito que ela deva utilizar-se da patente para fabricar, mas a patente ainda é detida pela Universidade Federal. Entrou em parceria significa o quê, doutor? Eles estão investindo na pesquisa? Isso, eles estão investindo na pesquisa para fabricar, mas como a patente ainda é da Federal, eles devem ter algum tipo de lucro, né, de retorno financeiro com isso, mas não é uma pesquisa puramente deles. Né? Não foi o laboratório, que é o laboratório privado, que iniciou a pesquisa, foi o laboratório público, foi o meio acadêmico. Então, eles estão investindo e devem ter alguma parcela, né, de retorno nisso. Sobre essa questão de pesquisa, doutor, já temos alguns resultados publicados. Né? Algum outro pesquisador pode, a partir desses dados, levar isso para uma outra universidade e seguir a partir dali ou não? Ninguém pode se envolver. Perfeito. Ela pode, na verdade, a pesquisadora, né, doutora Tatiana, ela pode ampliar o estudo. Inclusive, a gente chama de estudo multicêntrico, vários centros. Ela pode, inclusive, fazer um estudo com parceria até no exterior. Mas aí seria uma iniciativa dela e uma iniciativa de algum pesquisador que queira entrar em contato com ela e querer, olha, a gente quer fazer parte do braço da pesquisa, como é que a gente faz? Então, isso aí, no meio acadêmico, é mais natural de acontecer, é mais fácil de acontecer. Precisa ser compatível, feito um órgão, uma doação de órgão, por exemplo? Não, né? Então, não qualquer... A placenta serve para todo mundo. Não corre risco de rejeição, por exemplo. Então, a gente vai testar as seguranças agora. Rejeição é uma delas. Porque o órgão precisa ser compatível, né? Isso. O doador de Só que como ela fez com extração da placenta, hoje provavelmente vai ser sintetizado pela Cristália. Então, até nisso também ajuda a não ter a rejeição, já que não é de vivo para vivo, como a doação de sangue. Né? Mas ainda assim pode haver alergias, quadro alérgico, rejeições, choque anafilático, pode haver vários problemas decorrentes
do remédio. Quantas pessoas tem que estar agora nessa próxima etapa? O senhor falou que o estudo são 8 pessoas, né? Na verdade, ela fez um estudo piloto. Totalmente experimental, piloto independente, com 8 pessoas. Aí agora ela tem que colocar quantas pessoas? Quantas ela vai conseguir. Quanto mais tiver no braço do estudo, melhor. Porque a gente trabalha, a gente chama de N. Literalmente N quer dizer o número. Quanto maior o N de pessoas estudadas, melhor a reprodutibilidade do remédio, melhor a eficácia e a confiança. O método é aquele de você, numa parte você tem um medicamento, numa outra você tem placebo. É assim também, não? Como é que é o método para isso? Existem algumas situações especiais de pesquisa em que a gente não consegue fazer placebo. Principalmente quando a gente trabalha com Placebo, para explicar, é uma substância que não contém nada. Açúcar. Pílula de farinha, no popular. Açúcar. Né? Não contém nada. Ali aquela pílula não vai ter nada ali dentro. Quando a gente testa isso em pessoas saudáveis e depois a gente leva isso para pessoas que estão doentes, a gente consegue fazer o placebo. Nessa situação, as pessoas estão esperando por isso para não perder os movimentos. Imagine a gente... o paciente acabou de se acidentar de moto, ele está paraplégico, chegaram 2 pessoas paraplégicas de um acidente de moto. Você dá placebo para uma pessoa e dá a laminina para outra... Mas é bom explicar que no caso desses estudos, quem está aplicando não sabe o que está aplicando. Isso. Né? O estudo... Você não sabe se é placebo ou se é o medicamento. A gente chama esse estudo de estudo duplo cego, porque nem o pesquisador sabe quem vai tomar e nem quem está aplicando sabe quem vai tomar. Para quê? Para justamente evitar uma coisa chamada viés, direcionamento. A gente não pode direcionar. Você já fica suscetível, né? Para aumentar justamente a confiança do tratamento. Nesse caso, algumas situações especiais, como por exemplo, paciente quimioterápico, em que você vai fazer uma quimioterapia nova experimental, é muito difícil a gente fazer placebo nesses pacientes, uma vez que esses pacientes já estão em estado crítico. Então a gente acaba testando de um modo geral em todos os pacientes o remédio, o medicamento, e comparando com pessoas que não tomaram já no estudo retrospectivo. Então, se a gente já tem pessoas que naturalmente não tomam, né, o remédio, a gente sabe como eles desenvolvem, a gente pode, nesse caso, abrir uma exceção e fazer um braço de estudo somente com pessoas que tomam. Então, nos casos de intervenção, seja um medicamento novo para pacientes muito doentes graves, no estado de que você fazer uma intervenção pode mudar a vida da pessoa, muitas vezes esse braço de estudo a gente normalmente não faz placebo. A gente faz a intervenção e compara com pessoas que naturalmente já passaram pela situação e tiveram outros tratamentos. Doutor Bruno, para encerrar, a gente precisa falar sobre a importância da pesquisa, né? Quando a gente fala em cortes nas universidades, e quando os professores falam sobre isso, o quanto isso é importante para mudar vidas, né? Pois infelizmente o Brasil, parte da população ainda dá muito valor ao engajamento, às coisas que vê nas redes sociais. E os profissionais que estão ali na sombra, né, que estão ali nos laboratórios, escondidos, tentando trazer coisas que mudem realmente a vida das pessoas, às vezes não são tão bem valorizados. E por que eu digo isso? Porque isso influencia diretamente, às vezes, nos nossos governantes. Se a gente não consegue, às vezes, escolher um bom governante para a gente, ele não vai, às vezes, se dedicar realmente ao que precisa para o nosso país. Né? Não só para pesquisa, para trabalho, indústria, comércio, enfim. Então, a gente precisa valorizar mais um pouco o pesquisador. Né? Não só aqui, você vê que no mundo, grandes pesquisadores vão para onde muitas vezes? Eles vão para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá é o centro de pesquisa no mundo. A gente sabe que existe um componente financeiro por trás envolvido, né? Até porque todo trabalho tem que ter um custo para isso. Mas, em compensação, mesmo que haja um custo financeiro, a gente sabe que muda a vida das pessoas. Seja no exoesqueleto, né? Seja na laminina. O ideal é que a gente consiga valorizar um pouco mais esse profissional e que, se realmente eu estou muito esperançoso com a laminina, se ela realmente der muito certo, isso é uma mudança de paradigma não só para o Brasil, isso é uma mudança de paradigma para o mundo. Porque acidente, né, acontece no mundo todo. O tempo todo. Por mais que alguns países, né, de primeiro mundo mais desenvolvidos, como a gente fala, não tenham tantos acidentes assim, mas acidentes acontecem. E a gente conseguir, com um simples remédio, uma ampolinha, uma injeção, fazer com que aquela pessoa que ficaria confinada, né, sentenciada a uma cadeira ou até mesmo acamada, ela voltar a ter sua vida normal, é fantástico. Doutor Bruno Rangel, neurocirurgião, muito obrigada. Eu agradeço a vocês mais uma vez. E torcer, um abraço, né? Até a próxima. Vamos torcer. Cautela e esperança são as palavras de ordem. Muito bem. É isso. Obrigado, doutor. Manhã Cidade. Não saia daí, que daqui a pouco tem mais Manhã Cidade. Cidade FM.